Boa noite, pessoal. Hoje mais um Marketing na Mesa, né? Um projeto que a gente construiu aí, né, para falar sobre visibilidade, reputação e faturamento, né? Ajudar as empresas a construir toda essa trajetória envolvendo as ações de comunicação, de marketing e de vendas. E hoje a gente tem um convidado que é o Luciano Luna, super expert em storytelling. Luciano, seja bem-vindo, se apresenta, por favor, para a gente. Muito obrigado pelo convite, Thaís, Edu, um prazer estar aqui no Marketing na Mesa. Eu tinha ouvido falar muito bem que essa mesa é muito rica e de boas ideias, então uma honra para mim, um grande prazer e privilégio estar aqui com vocês. Como a Thaís falou, sou Luciano Luna, especialista em storytelling, então sou criador do Alto Cinema, né, que é uma empresa que cria roteiros para as mais diversas necessidades e também dá treinamento de diversas competências comportamentais usando o cinema e o storytelling como ferramenta lúdica. Então, minha matéria-prima, né, eu brinco que o cimento está para o pedreiro, para o cara de obra, assim como o storytelling está para mim. Tudo que a gente faz tem esse tempero aí das histórias. Que legal, seja bem-vindo. E Edu, né, nosso parceiro aí, todos os episódios conosco. Edu, quer se apresentar também, falar um pouquinho da sua trajetória? Claro, eu sou o Edu Neves, eu tenho uma empresa chamada Camargo Neves Advisory e eu trabalho com uma arquitetura que conecta marketing, vendas, operações e cultura de maneira integrada. E sempre trabalhei com pequenas e médias empresas desde 2017 e o storytelling faz parte do processo, né, Luciano? Estou muito feliz de você estar aqui, porque a gente precisa de mais storytelling, né? Você vê muitas empresas sempre se apresentando ainda de um jeito muito anos, sei lá, anos 80, né? Falando dela, minha empresa tem 20 anos, eu tenho isso, tenho aquilo, mas ela não fala o que você consegue resolver na vida do cliente, né? Ela não coloca o cliente como herói dessa jornada, que é o que o storytelling tanto traz, e a gente está aqui para aprender com você. Com certeza. Ah, que legal, cara. Bom te E ouvir em aí, relação a isso. Pode falar, Thaís. Por favor. e aí, quando o Edu fala disso, eu lembro muito do que eu sempre escuto no mercado, que é contar historinha, né? Storytelling é contar historinha. E não é, né? A gente sabe que existe uma estratégia de negócio por trás disso tudo, né, Edu? Sim. Essa coisa de contar historinha, vamos contar uma historinha. No fim das contas, né? O contar história, a gente está desde sempre. O ser humano, desde os primórdios ali, eles fazia desenhos eh, na caverna ali, eram contar histórias, né? E tinha a intenção de passar isso, né? De transmitir aquele aprendizado, alguma coisa que aconteceu ali, para que as próximas gerações tivessem aquele conteúdo. A grande questão é a intenção, né? Porque a minha trajetória sempre foi um contador de histórias, brinco, né? Eu acho que eu fazia isso, a questão é que eu fazia isso de graça, sem técnica, e no bar para meus amigos, sem nenhuma intenção. E aí, quando eu descobri que isso poderia dar dinheiro, eu falei, caramba, eu já sou bom nisso. E aí eu posso usar essa ferramenta, né? Fui estudar, me formei como roteirista na Academia Internacional de Cinema aqui de São Paulo, para poder aplicar isso e usar as técnicas de roteiro com intenção mesmo de resolver alguma coisa, né? Claro, a parte do entretenimento, que é muito forte, mas eu acabei me especializando nessa questão do roteiro para resolver problemas, roteiro para empresas, né? E as empresas podem e devem, sim, usar essa ferramenta e está longe de ser só historinha. Se eu tiver uma intencionalidade por trás, fica muito forte, muito poderoso. A gente ajuda a transformar a informação do cliente, né, em conexão. Eu acho que essa é a melhor ferramenta para fazer isso, né? Então, é muito diferente você falar, temos 20 anos de mercado, que isso é uma informação, mas explicar o que tem por trás disso, né? O que essa empresa, esse empresário aprendeu nesses 20 anos, né, de trajetória, quais foram os desafios enfrentados, como que foi essa evolução. Então, essa narrativa ela impacta diretamente no posicionamento da empresa, e isso é muito importante, porque o público não compra apenas produtos e serviços, né? Ele se identifica, ele cria essa empatia. Sim, sem dúvida. E quando a gente fala de marca, né, é uma coisa você dizer esse tênis é o melhor porque ele tem uma mola não, né, uma borracha, ele tem, né, então todas aquelas características técnicas que, claro, precisa ter num site, né, por exemplo, mas a outra é você colocar atletas bem-sucedidos usando esse tênis, e a Nike, ela mestre nisso, né, essa história de que tá tudo sobre
no subliminar, né? Ali no entendimento subliminar de que eu vou ser tão bem-sucedido ou tão ter uma performance tão boa quanto esses caras se eu usar os mesmos materiais esportivos que eles usam, né? Isso não deixa de ser uma história também. Então, tudo isso é muito mais forte do que o fato, o dado, né? E aí, falando de jornalismo, e trazendo para um pouco para sua área, é bem isso, é como é que a gente transforma uma informação de uma maneira relevante, de uma maneira que gera emoção. Storytelling também é isso, né? Ele é despertar emoções na cabeça do cliente, muito mais do que trazer informações, né? Isso quando bem feito e de maneira intencional, fica incrível. Você tem um case legal, né? Falando de uma empresa de seguro de vidas, né? Que as pessoas assistiram o vídeo e saíram de lá já comprando, né? O produto, o serviço. Que legal, Thaís, que você lembrou desse case, né, que eu te contei. O Edu, quando ele fala da jornada do cliente, né, é muito legal porque, de fato, as pessoas são um pouco egocêntricas, né? Querem falar sobre elas, sobre a empresa delas, sobre o que elas fazem, o que elas podem ajudar. E, no fim, a jornada é sobre aquela outra pessoa, sobre o cliente que você atende, né? Como é que eu construo uma história que mostra que esse cara pode ter algum benefício é, com o que eu ofereço, né? Só que aí o produto fica sendo a arma do herói e não o herói. O produto e serviço é a arma do herói que empodera aquela pessoa, né? É, e aí esse case, dá tempo de contar o case rapidinho Sim, dá sim. do seguro de vida? Legal. Esse foi o caso de que a história pessoal desse empresário tinha tudo a ver com o que ele vendia. É, então ele queria fazer uma palestra sobre seguro de vida, tem uma seguradora de diversas atuações, né, mas queria falar de seguro de vida. E ele me contou no briefing, e depois eu conto para vocês como ele me contou, tá? Mas vou contar direto Uhum. a história para depois vocês verem a diferença, né? Então a história começa com o Itamarzinho. Itamarzinho é ele mesmo, e ele está se apresentando, dizendo, Itamarzinho sou eu, com 7 anos de idade, né? Então meu pai era da Varig, trabalhava na Varig, e eu, como filho de aviador, né, de pessoa que trabalhava em aviação, sonhava em fazer várias viagens com meu pai, a gente nas férias sempre viajava e tal. Então, meu mundo era isso, né? Sempre ilustrações ali dele num aviãozinho, um menininho ali, né? Tudo para encantar as pessoas. E aí ele traz o ponto de virada, né? Dessa história, que é no dia, aí eu não lembro agora o dia exato, né? Mas no dia X, PTO lá, o pai dele faleceu num acidente aéreo, né? Trabalhando. E imagino que poderia ser, né? Ele comenta que a mãe só tinha sido doméstica até então, que ela tinha é, parado de trabalhar para cuidar dos filhos, ele estudava num colégio particular, teria que ir para um público, o irmãozinho começou a ter problema de saúde, problema mental, por conta da ausência do pai, é muito novinho e tal, precisaria de psicólogo e tudo isso sem dinheiro, né? Sem a renda do pai, como é que eles iam fazer? Mas um fato mudou tudo. A Varig tinha seguro de vida. E isso permitiu que a vida seguisse, permitiu que a família continuasse e que ele fosse para uma escola, continuasse em escola particular, completasse os estudos, a mãe pudesse fazer um período de 2 anos de transição para se tornar secretária executiva, e isso garantiu a sobrevivência, de certa forma, da família dele, né? E é claro que isso não traz o pai de volta, mas ele é muito grato à Varig por ter seguro de vida, né? E aí, no final, ele ainda mostra a família dele que ele construiu. Então, eu sou muito grato a essa situação, por mais que tenha sido trágica, por ter o seguro que permitiu que eu construísse a minha família bonita que eu tenho hoje. E aí, o que foi legal, o que a Thaís comentou, né? 3 pessoas, 3 pais de famílias vieram contratar seguro com ele, seguro de vida, depois dessa história. Porque a lógica da história, a grande mensagem é que o seguro de vida não é para segurar a vida de ninguém, mas é para garantir a vida das pessoas que você ama. E aí pai, mãe, ficou extremamente sensibilizado com isso e queriam ter seguro de vida para garantir essa continuidade. Aí só para fechar, né, como ele me contou, um senhor de 60 e poucos anos me contou que tinha uma relação com um seguro de vida muito próxima, porque ele perdeu o pai muito cedo, tal, e ele contou, mas sem um drama, porque ele já faz muito tempo, ele já superou essa questão. O que eu fiz foi trazer as pessoas para a emoção do pequeno Itamarzinho, daquele ser humano, né, muito jovem que perdeu o pai e da mãe, das angústias da mãe,
que ela passou ali até o seguro-vida. Então, quando a gente conta a história de uma maneira correta, a gente traz as emoções adequadas ali. Então, esse é um case. Obrigado por permitir, inclusive, que eu contasse, que eu acho muito legal mesmo. É muito legal esse case. E Edu, o que você tem de opinião sobre isso? Olha, eu acho que é legal a gente ter trazido esse tema, porque tem muito isso, né, de falar que storytelling é uma historinha. Não Isso é bem assim. isso é diminuir algo, né? Eu acho que é legal lembrar que, assim, vou te falar um caso de um storytelling clássico, né? É um homem que recebeu um chamado que ele não queria, ele tinha que salvar a humanidade, ele construiu um barco, ele botou várias espécies dentro do barco, choveu por 40 dias, 40 noites, e quando tudo acabou, ele saiu do barco. De quem que é essa história? Noé? Não é? Pois é, pode ser Epopeia de Gilgamesh, que foi escrito pelos sumérios quase 3.000 anos antes. É a mesma história. Então você vê que é uma história tão poderosa que foi escrito por uma outra civilização, passou pelos acádios, chegou nos israelenses, veio para hoje e até hoje se fala. Esse é o poder de uma boa história. E essa história E a Bíblia está está na repleta, né? Você citou uma, está a repleta. Bíblia está repleta, né? Assim, é um celeiro de grandes histórias que se repetem. A história de Davi contra Golias, a mesma coisa. Jacó, mesma coisa. Salomão, mesma coisa. E quando você traz para cá, você pega coisas inesquecíveis. Por exemplo, a camiseta que o Luciano está usando. A história do Luke Skywalker é a jornada do herói do Joseph Campbell, né, que é o autor do livro, né? Assim, Sim. o tempo inteiro. E por que isso funciona? Porque o herói da história, aí é que tá, né? Assim, você se conecta com ele, que foi a história do Tamarzinho, né? Então, assim, quem que estava ali, cara, estava ali, cada uma das pessoas estava na plateia, ela se projeta naquilo. Esse que é o grande poder do storytelling, né? Eu vi hoje, eu vi um pedaço, uma entrevista antiga com o. Como é que era o nome dele, cara? O seu sobrenome, não quero falar errado. Do David Ogilvy, da agência, da Ogilvy, falando de propaganda. E ele fala, cara, pela imagem, era coisa dos anos 80 a entrevista, né? E ele falando que a propaganda era assim: eu tenho o carro mais luxuoso, eu tenho o relógio mais luxuoso. Quem fala de luxo é porque não sabe contar uma história. Olha que interessante. Ele contando a propaganda de um carro que falava assim: nosso carro é um carro feito com os melhores materiais, não sei o que. Lá. A outra propaganda: no nosso carro, a 60 milhas por hora, o único barulho que você ouve é o som do seu relógio. Acabou. Acabou assim. Em uma frase, ele contou uma história inteira, porque a pessoa se coloca dentro do veículo e fala, cara, é isso que eu quero. Eu quero um veículo silencioso, eu quero um veículo confortável. Ele começou a associar tudo, né? E o storytelling consegue trazer isso para qualquer negócio, né? Assim, o Luciano falou de um produto que é um produto que é difícil de vender, seguro de vida, especialmente no Brasil, né? No Brasil, as pessoas, de uma maneira geral, ou não tem, assim, ou está pagando um boleto, em vez de pagar seguro de vida, não tem como, ou quando consegue, infelizmente, a gente vê um direcionamento da renda extra para outras coisas, né? Não para uma prevenção, é sempre para o deu problema a gente resolve. Então, cara, parabéns, é um case muito legal que você trouxe, né? E como é que uma empresa, uma pequena e média empresa que não tem grandes recursos, poderia fazer isso? Eu preciso contar um negócio. Uma vez eu estava conversando com um cliente, ele começou a falar sobre o negócio dele, e ele falou que o negócio dele tinha 25 anos de mercado, tinha isso, 20, ele falou 25 anos umas 4 vezes, né? Aí eu brinquei com ele, falei, cara, eu entendi, mas olha só, a única coisa que eu conheço que com 25 anos vale muito é uma garrafa de uísque. Não é isso que a gente está vendendo aqui. Ele riu e tal, entendeu por quê. Para o cliente dele, cara, se ele tem 25 anos ou 25 dias, ele quer saber o seguinte: você resolve o meu problema? Como? Eu queria que você, nisso daí, pudesse falar como que uma pequena e média empresa
pode usar o storytelling para isso, para falar o como, né? Falar assim, qual é o problema que você resolve? Legal, excelente pergunta, Edu. Assim, uma técnica muito simples, muito fácil, que toda empresa pode fazer, é usar depoimento e case de sucesso. É a história do seu cliente falando sobre o que você resolveu para ele, e não é você falando sobre você, né? Que nem essa questão do seguro de vida, uma coisa fala assim, ó, você tem que ter seguro de vida. Hum. Você não manda em mim, né? O ser humano ele é Você não meio manda em mim, arredio, ótimo. né? Você manda em mim, né? Eu faço o que se eu quiser. Agora, você conta uma história, faz ele chegar à conclusão sozinho de que ele precisa daquilo, e o depoimento tem esse poder. O que o depoimento traz? É uma jornada, um arco muito simples, né? A minha vida era ruim, eu encontrei fulano, ou produto ou serviço, e a minha vida passou a ficar boa, né? Aí, todo depoimento aí é uma coisa que eu posso sugerir, porque às vezes a pessoa que está fazendo depoimento não sabe também fazer. E aí ela fala assim, nossa, quando eu tenho Eduardo, ele é muito legal, muito gente boa comigo, eu adorei o preço. Não, tem que falar assim, ó, você vai falar como estava a sua vida antes de me conhecer, como foi a minha entrega, o que você mais gostou, e como ficou a sua vida depois da minha entrega. Ele fazendo um depoimento dessa forma, o que faz na cabeça da pessoa que está assistindo? Eu tenho essa dor também. Eu quero essa vida feliz. Minha conclusão lógica, eu preciso do Eduardo. Então, assim, é relativamente simples, né? Só que as pessoas às vezes não usam dessa forma. É, Talvez pela simplicidade, né? Tão simples que parece que é fácil, e não é, né? Não é? Tem até o livro Adams, o óbvio, né? Às vezes o óbvio é o que mais funciona. E a gente às vezes pode disso, né? exatamente. E eu costumo falar muito para os clientes, né, que o storytelling ele ajuda a marca a sair desse discurso genérico que muitas empresas, né, adotam. Ele mostra o que tem por trás da empresa, esse valor, essa origem, esse propósito. E isso na imprensa é muito evidente, porque o jornalista ele não procura uma propaganda institucional. Eu trabalho muito com a mídia, né? Então o jornalista ele procura uma boa história, um recorte relevante, uma transformação, um dado. E isso é muito importante estar conectado, né, com essa narrativa empresarial. Então, quando a gente fala, somos referência do mercado, isso não sustenta, por exemplo, uma pauta jornalística, tá? É a mesma coisa de você falar, somos líderes, né? Somos os melhores da América Latina. Tipo, baseado em quê, né? Quais são os dados? Quem tirou o mioço em relação a isso, né? Vozes da minha cabeça. Vozes da minha cabeça, exatamente. E mostrar essa história real, esse comportamento de consumo, essa mudança do setor, o problema, né, que ajuda a resolver, esse personagem, e a imprensa quer o personagem. Então não adianta a gente só colocar o porta-voz para falar, tá, mas quem comprou de você que teve essa dor resolvida? Ele quer a comprovação. Então a gente precisa, né, mostrar as provas disso. E eu sempre brinco com os clientes, né? Não adianta você só falar o seu discurso, você tem que entender qual que é a dor da imprensa, né? Que ela precisa sanar aquela pauta, aquela solicitação, e trazer os cases, os acontecimentos reais que conectam aquele assunto que ele te procurou. Você até citou uma coisa, Thaís, que eu acho bem interessante falar, de personagem, né? Porque você citou personagem como um personagem real mesmo, né? Sim, Dos cases que a gente pode trazer, mas tem segmentos, por exemplo, advocacia, né, direito criminal, que né? você não pode trazer, as pessoas não se sentem confortáveis de colocar e tal. Acho que não é nem só não confortável, não pode expor o cliente, né? Mas isso aí você pode criar um personagem com nome fictício, numa situação semelhante, parecida, mudando alguns fatos e tudo mais, né? Mas contando, ó, vamos supor que o cara chama fulano tal, tava passando por isso, e a gente trouxe essa solução e fulano ficou assim, um personagem fictício, que pode até ser com IA hoje, dá para criar um monte de coisa, né? E ilustrar, desenhar, quer que desenhe? Quer, né? E a Exatamente, pessoa dá tem para que desenhar ver essa literalmente. mudança, né? Então também dá para fazer isso de uma forma bem legal. E o que é importante é o cliente ter ideia, né, que esse discurso ele precisa ser amarrado dessa forma, e ele serve para todas as pontas. Então, para o relacionamento dele com o cliente, né, com o consumidor dele, com o mercado que ele atua, com a imprensa,
quando ele for participar das reportagens, e até mesmo com os canais institucionais. Então, esse discurso tem que estar alinhado com tudo, né? Rede social, site, apresentações comerciais, todos esses conteúdos, né, que a gente chama de conteúdo empresarial, que faz parte do plano de comunicação do cliente. Por isso que ele tem que ter uma consultoria muito bem amarrada, que vá lidar com todos os parceiros, né? Para todo mundo caminhar no mesmo sentido. Sim, e tem uma questão que às vezes a gente que está criando, quem está dentro da empresa, pode achar que aquilo está repetitivo de alguma maneira. Ah, a gente está falando a mesma coisa e tal. Para o cliente não é a mesma coisa. Para o cliente é coerência. Toda vez que eu tenho alguma relação com essa marca, tem o mesmo tom, tem as mesmas ideias, eu vejo um propósito parecido, né? Então, toda vez que você cruzar com alguma coisa relacionada à Disney, vai ter a ver com magia, com storytelling, com um personagem vai ter um comportamento no filme que ele tem no parque, que ele tem numa apresentação em algum outro momento. Então, assim, nossa, mas tô cansado, tudo é a mesma coisa. Para o cliente, é importante ter essa coerência. Você querer inovar demais, mudar demais, você vai confundir, né? Ah, mas eu tô cansado de falar a mesma coisa, né? A atenção é a coisa mais difícil de a gente conseguir ter dos clientes hoje, né? Se quando você tem a atenção dele, você der informações desconexas, ele vai se desconectar do seu produto ou serviço, né? E tem uma coisa também que é importante a gente falar, que essa comunicação, ela não é atingida para todo mundo. Então, sempre vai ter gente nova chegando, ou aquela pessoa que não prestou atenção, pode ter tido contato com aquela informação, mas não prestou atenção, não teve, né, um momento mais tranquilo para assimilar aquela informação daquela maneira que a gente quer passar. Então, existe a constância também disso, né? Tem até um dado triste, né, que alguns filmes estão fazendo, desculpa, só para pegar esse gancho, alguns filmes da Netflix, nem todos os filmes que estão sendo produzidos hoje, têm uma tendência a repetir a mesma informação, a mesma cena, não a mesma cena, mas assim, falar, eu tô querendo salvar o meu filho. Aí daqui a pouco, eu quero salvar o meu filho. Daqui a pouco, quem tá atento assistindo, fala, esse cara já falou isso. Por que ele tá trazendo? Porque eles fizeram o estudo de que tem segunda tela, a pessoa tá distraída. Hoje em dia, a atenção tá tão dispersa que um filme, para ser compreendido, ele precisa ser repetitivo. Muito triste. Não Muito concordo. Prefiro fazer um filme que, se você não entendeu, você que volte, né? Mas a gente vai continuar construindo um filme para quem está atento, seja interessante e não repetitivo. Mas tem acontecido isso. Ainda mais com essa geração nova que vem chegando, né? Que ela vem cada vez mais dispersa. Exatamente. Desculpa, Du, aí. Não, de forma alguma. Eu ia falar duas, eu ia falar uma coisa, agora eu vou falar duas. Uma, em relação ao negócio de conteúdo, eu já vi muito criador de conteúdo grande assim, grande com milhões de seguidores, falando que repete conteúdo, sim. Sim. E o motivo racional, ele é muito claro. O que me garante que a pessoa que entrou agora já viu esse conteúdo? Então, assim, é importante as empresas entenderem muito o que você falou, sabe, Luciano? Assim, você tem um déficit de atenção, que bate no que a Thaís falou, uma geração que já vem de uma outra maneira, que está consumindo. Então, não adianta você pensar com a tua cabeça, cara. Eu falo muito isso para os meus clientes. Olha, adoro você, mas o que você acha é irrelevante. O que o teu cliente acha? Essa é a única coisa que a gente precisa saber, né? Que achar, eu acho muita coisa também. Por exemplo, eu acho que a única pessoa que tem o direito de fazer um filme igual ao outro e faz, e é legal, é o Jason Statham. Todos os filmes dele são iguais, né? É ele que se dá mal, depois ele levanta, bate em todo mundo e acaba feliz. Grande besteira. E eu vi hoje, cara, um vídeo, hoje ou ontem, falando exatamente isso, né? Como os filmes hoje, de uma maneira geral, são pasteurizados. É tudo meio igual, meio... Falta virada. Não tem mais um filme como Seven, que no final aparece, se alguém não viu, sinto muito, vai assistir. Aparece a cabeça da protagonista numa caixa. Você não está esperando aquilo. Como Os Suspeitos, que no final era o Kevin Spacey, né? Ele que era o vilão, ninguém sabia disso. Assim, esse tipo de virada, você, para entender, ou você presta atenção no filme inteiro, ou esquece. Só que isso é lazer. Quando você fala de uma mensagem corporativa, acho que cai muito no que você falou. Se você não tem uma repetição, que a pessoa começa a olhar aquilo e ligar no que acontece, cara, rapidamente ela discorre. Pensa o seguinte, imagina Netflix, a cor deles é vermelha.
Às vezes o cara decide mudar o logotipo deles para azul bebê. Cara, ele vai ter sucesso? Provavelmente vai, mas vai levar um tempo. Vai fazer um barulho. É só você ver os redesenhos de marca que tiveram há pouco tempo. A Jaguar mudou a marca, nossa, foi para baixo. A Harley Davidson, ela quis se posicionar de uma maneira, ela sempre é uma marca muito masculina, né? Muito bruta. De repente, ela quis fazer uma coisa mais leve. Perdeu o cliente. Então, assim, você tem que cuidar muito, né, de como que você passa a sua mensagem para o teu público. Depende, primeiro, você conhecer o seu público. Muitas empresas não conhecem, ou acham que conhecem. Eu acho que, isso eu acho que é um perigo danado. Porque se você faz eu acho que errado, você faz o storytelling lindo para a pessoa errada, você vai falar com a Thaís para fazer uma assessoria de imprensa no canal errado, mas a culpa é sua, que é o dono, a dona da empresa, que não fez o dever de casa, né? Aí vai dizer que vai botar uma IA para resolver. Aí começa a loucura, né, em cima disso. E aí é legal você falar, Edu, de aproveitar um gancho aí, como alinhar essa narrativa com a experiência do cliente, né? Como que elas podem andar juntas? Olha, eu vejo assim, Thaís. Experiência do cliente, é óbvio que muita gente quer criar um problema para vender uma solução, né? Que é a complexidade e tal, e pode ser mais ou menos complexo. Mas indo na linha que o Luciano falou, vamos fazer de uma maneira simples. A experiência do cliente é o que você promete para o mercado, você tem que cumprir, ponto. E o que você promete é uma coisa que você consegue fazer com margem, com capacidade de entrega dentro do nível de qualidade que você está prometendo, dentro do prazo que você está prometendo. Se você consegue fazer isso, é o mínimo. Se você consegue superar, você está entregando uma boa experiência para o seu cliente. E aí, eu acho que o storytelling bate muito o que o Luciano falou, é você poder levar isso para frente, mas ele sempre vai ter que estar alinhado com isso. Não adianta você contar uma história e fazer outra coisa. Assim, trazendo um exemplo muito claro, né? Agora eu não sei, mas eu lembro que quando as empresas começaram a contratar deficiente, pessoas de minorias, enfim, todas elas faziam isso como propaganda de ESG fortíssimo, né? Você ia lá, tá, deixa eu ver o board de vocês. Quantas mulheres tem aqui? Ah, nenhuma. Cara, qual é a diversidade que você tem, queridão? Então, isso é muito ruim. Ou, acho que um caso emblemático foi o Nubank. Nubank é o banco disruptivo, é o banco do jovem, é o banco diferente, somos todos contra tudo isso aí, uhul. Aí foi a Cristina Junqueira no Roda Viva falar que não contrata gente pobre, acho que foi isso que ela falou. Foi uma besteira, assim, tá? Um pesadelo de gestão de crise. Assim, ali ficou claro, meu amigo, o cara fala uma coisa, faz outra. Exatamente. Então, assim, isso é um desastre, porque é melhor você não falar nada. É melhor você Uma ficar quieto. escorregada, né? Atrapalha toda uma narrativa, né? Sim. Exatamente. E A seja uma melhor escolha... narrativa é aquela que traduz a experiência real, né? Que é Exato. consistente e é comprovável, né? Exatamente. Exatamente. Tem um negócio que eu acho que é interessante falar, que é a narrativa de... Acho que a Apple é um excelente exemplo. A Apple, ela, nos anos 90, ela estava mal das pernas, né? Hoje ela é Apple, né? A Apple, bilhões, trilhões, né? Mas ela, acho que foi em 96, por aí, ela estava com o John Sculley como CEO, a empresa tinha um monte de produto, estava próximo da falência técnica, aí comprou a Next, que era a empresa que o Steve Jobs tinha feito depois que ele saiu da Apple, ele voltou para a Apple. Primeira coisa que ele fez, corta tudo. São 300 produtos. Ele fez reza a lenda, né, e reza o livro também, que ele fez um quadrado, 4 quadrantes, falando o seguinte: eu quero um produto móvel e um fixo para o consumidor e para o profissional. Ah, mas só isso que a gente vai fazer. O cara é louco, né? O prejuízo virou lucro no ano seguinte e ele fez na minha opinião, das melhores campanhas publicitárias da história. Não foi ele, obviamente foi uma agência, que era o Think Different, que é o Pense Diferente. Ele botou só pessoas que em algum momento da história foram underdogs, né? Foram contra a cultura, foram contra tudo. Botou Bob Dylan, obviamente, né? Fã do Bob Dylan, colocou Einstein, colocou Madame Curie, botou um monte de gente, era só uma foto preto e branca da pessoa, botou
Nelson Mandela, se eu não me engano, Martin Luther King, com certeza. O que ele estava contando como história ali? Nós pensamos diferente. E a partir dali a Apple entrou numa linha de minimalismo do design e de qualidade do produto, que goste você ou não, seja ou não fanboy, cara, os produtos dos caras são muito bons. Isso é você manter uma história e você mostrar uma história, né? Eles conseguiram fazer a mesma coisa, que foi o contrário do caso do Nubank e outros que a gente vê por aí, né? Sim. E você falando, eu lembrei muito do filme Steve Jobs, né? Que conta a história de 3 lançamentos dele. Também fica a sugestão aí para quem quiser conhecer um pouco mais da trajetória. Mas qual dos Do 3 filmes dele? Macintosh. Tem uns 3 filmes dele, né? É o Steve Jobs, tem um que é só Jobs, e esse é Steve Jobs, que é com o Fassbender. Né? Magneto. E aí tem o lançamento do Macintosh, o primeiro Mac, depois tem o lançamento do Next, quando ele saiu, e depois tem o lançamento do iPhone, né? Que nesse retorno, cara, é muito legal, um filme fantástico que traz aí tem as camadas também da história com a filha dele e tal, beleza, mas já mostra como ele é um contador de histórias absurdo, né? É só o lançamento mesmo, se assistir, você vê a maneira como ele vai envolvendo, cara, os pontos de virada, ele é um storyteller, né? Um storyteller incrível. Isso daí é até legal puxar um gancho, Thaís. Que é a grande diferença de você saber contar uma história, que acho que o Luciano vai completar muito melhor do que eu. Você tinha, na época, 2 grandes presenças de palco. Tinha o Steve Ballmer, da Microsoft, que era um cara que entrava gritando, energia pura, cara. O Steve Jobs muito mais contido. Só que o contido dele é milimetricamente preciso, né? Ele sabia o que falar, como falar, quanto de pausa ele tinha que dar. O cara era um mestre da contação de história. E ele conseguiu chegar onde chegou. Então, assim, às vezes você contando a bola... Pô, cara, Gandhi era um puta contador de história. Martin Luther King era um grande contador de história. Então, voltando lá no começo, falar que storytelling é historinha, desculpa, bicho, você mostrar sua ignorância, né? Porque é uma ferramenta poderosíssima. Sim, e é muito interessante isso que você falou, Edu, porque cada um tem o seu perfil, né? Não adianta forçar essa narrativa, né, de ser totalmente diferente daquilo que você acredita. E outra coisa que eu vejo muitas empresas também fazendo é usar o mesmo discurso da mesma maneira em todos os canais, e não é. Você tem que fazer uma adaptação daquela linguagem, né? Então, isso é legal você falar, Lu, como que você faz esse trabalho de storytelling em diversos canais, para manter toda essa narrativa consistente, né, sem parecer repetitivo, mas respeitando também o perfil de cada canal. Então, o LinkedIn vai ser de um jeito, redes sociais, né, Instagram e assim por diante. Sem dúvida, isso nada mais é também que respeito ao público, e o público ele tem comportamentos diferentes em canais diferentes, às vezes o público é diferente, às vezes no canal, geralmente é o mesmo, né, que está ali vendo, só que ele espera coisas diferentes em canais diferentes, então a gente precisa ter essa adaptação, sem dúvida, para poder contar uma história excelente. Até o case do iPhone, né, da Apple como um todo, como o Edu falou, é muito legal, porque é o momento da apresentação, é um tipo de história, os anúncios é um outro tipo de história, o anúncio impresso é um outro tipo de história, mas a essência é a mesma. E aí você vai alternando as estratégias para poder contar aquela história mais macro, né? Aquela a intenção que você tem de diversas maneiras. Aí entra a criatividade, né? Entra cada um de nós com as suas expertises, podendo trazer essas camadas aí para não parecer mais do mesmo, mas reforçando, porque quando a gente fala de repetição, é importante deixar claro isso, não é repetir o mesmo discurso. E pior ainda, querer copiar um discurso que deu certo e achar que eu vou colocar para mim. Então se eu copiar isso aqui, vai funcionar. Não vai, porque se não tiver a sua essência, meu amigo, esquece, né? Então é importante ver que essa repetição não é aquela coisa igual, é só uma consistência, a prova mais certa é consistência do que e coerência do que repetição. É o propósito, né? Seguir aquele propósito, acreditar nele, e você pode falar a mesma coisa de formas diferentes, né? Só que o quê? O propósito tem que ser alinhado, né? Aquela filosofia tem que ser seguida. O que a gente faz, por exemplo, na comunicação jornalística, né? É pegar o material e transformar ele
em diversas pontes. Então, o texto que eu trabalhei com a imprensa, que a gente chama de release, ele pode virar um artigo do LinkedIn. Ele pode virar um post educativo, um roteiro de vídeo, um conteúdo para o blog, uma newsletter, né, um argumento comercial, enfim, a gente muda o formato. Não essa essência. Uma coisa que eu acho nisso daí que é importante até trazer aqui é que você tem muito prompt, né, que ajuda uma IA a escrever a sua história. O cuidado que você tem que tomar é primeiro ensinar a IA como que você fala. E tem maneiras fáceis hoje. Você pega texto seu, alimento, fala, cara, eu escrevo desse jeito, dá teu jeito aí, dá teus pulos de IA e resolve. Porque senão, acontece como eu já vi mais de uma vez, o LinkedIn é mestre disso, né? Você vê 4, 5 postagens quase idênticas, quase de pessoas que não se conhecem. O que? IA. A pessoa jogando na IA um tema relevante naquele momento e pronto. Acho que assim, perdeu a personalidade. Perde totalmente, né? Já basta, aí Thaís, eu sei que você não faz isso, mas já basta canal de notícia repetindo o outro sem dar crédito à fonte, né? Então, Pior assim, é quando é informação e replica, né? Para todo mundo. Copiou errado, copiou a mentira, né? Fake news. Mas aí a culpa sempre é do estagiário, coitado do estagiário. Exatamente. Isso da IA, que você comentou, até uma coisa que eu estava refletindo antes da nossa conversa, né? Sobre erros que as pessoas podem cometer, né? Também. Não sei nem se estou antecipando um papo aí que a Thaís talvez fosse falar, mas assim, você comentou disso e me acendeu essa luz. Porque usar IA hoje é muito acessível para todo mundo, tal. E quem não usa também é uma coisa. Quem não faz que historinha só, né, não serve para nada, tão louco quanto o cara que fala, não vou usar IA, não serve, né? Não, é incrível e muito poderosa. A questão é como a gente coloca isso lá, né? De como a gente traz isso, né? Se você não faz as perguntas certas, isso pode ir para um caminho completamente errado, né? Se você não tem a base, a inteligência para fazer, tá? Consigo fazer storytelling com a IA? Consegue. Vai fazer melhor do que eu? Não. Mesmo com a IA. Porque as perguntas que eu faço, eu coloque o gatilho mental tal, use a jornada do herói, o perfil do público aí, vou aprofundar em muitas coisas que eu sei que é importante para essa história. A emoção que eu quero despertar nesse cara é o medo, para depois despertar, sabe? E muitas coisas que uma pessoa normal fala, cria uma história, né? E eu não, trago outras coisas. Que nem fazer um plano de comunicação, um próprio release, ou um trabalho de relacionamento com o cliente, né? Um plano de prospecção, sei lá. Cara, não vai fazer como se fizer com a gente, né? E aí ela ajuda, mas... E esse muito conteúdo... cuidado, é um erro comum, né? E esse conteúdo mega trabalhado em diversos canais, como a gente está falando aqui, nada adianta, né, se a jornada do atendimento do cliente for ruim. Então, isso daí também é muito importante o cliente ter isso em mente, né? Dessa comunicação com a operação. Bate no que a gente estava falando, né? Se você conta uma história para o seu cliente, a realidade é outra, essa história serviu para uma coisa, para queimar a tua marca, né? Então, exatamente. Então, cuide muito, né? E aí eu acho que entra muito algo que deve ser muito forte, eu tenho certeza que o Luciano sofre com isso, que é a empresa falar qual é a proposta de valor dela. Deve falar assim, nós vendemos melhor que a concorrência. Tá, de acordo com quem? Vozes da sua cabeça? Vozes da sua cabeça achei ótimo. Também eu adorei. Vou roubar essa ideia, eu vou te acreditar. Pode. Deixar. Eu não... eu roubei de alguém, então... Tá tudo certo. Se fosse minha, eu tinha patenteado. Mas você concorda que é muito complicado você falar que, não sei, nós somos... Vou te dar um exemplo. Eu não sei se é em Curitiba ou em São Paulo, mas tem um lugar que o slogan, que é slogan, né, proposta de valor, deles é o melhor bolo de chocolate do mundo. Isso é um perigo, porque se eu falar e não gostar, queimou a marca, né? Isso é totalmente subjetivo. Acho que assim, proposta de valor é que nem tinha da Domino's Pizza. A pizza quentinha na tua casa em 30 minutos só é de graça. Quentinha em 30 minutos só é de graça. Cara, acabou. Acabou.
eu não sei se ainda tem isso, mas no começo, até no Brasil, esse era a pegada deles e funcionava. Isso é verdade. Eles contam essa história e eles consistentemente não cumprem essa promessa, está queimado. Então, você pode prometer o que você consegue cumprir, aí eu volto, preservando sua margem, não enlouquecendo a sua equipe, tendo um negócio sólido, né, que cresce com solidez, porque se eu pegar o Instagram, eu tô ficando com raiva do Instagram, gente, de tanta propaganda, tá pior do que a Netflix. Mas é assim, é o tempo todo. Empresário, você quer crescer o seu negócio e vai assim o tempo todo. Realmente, você crescer uma operação, você desenvolver um negócio, eu acho que é o desejo de qualquer pessoa. Mas tem que crescer com solidez, senão tem uma hora que você quebra. Senão a complexidade fica tão grande que você fatura muito, mas a tua margem cai, porque teu custo operacional é uma boçalidade. Que você precisa ficar preservando uma promessa que você não consegue cumprir. Sim. É melhor você ser mais modesto, falar o que você consegue fazer bem, melhor do que a concorrência, a gente vai entrar em proposta de valor e vai longe. E a história, o storytelling tem que contar isso. Concordo? Acho que aí que vai reforçar isso para o mercado, né? Não, concordo plenamente, cara. E aí tem coisa que a gente já trouxe desde o começo lá, né? De entender para quem é essa história, qual que é o centro dessa história, por que que eu tô falando dessa história, o que que eu quero despertar no outro. É, será que é ego? Será que eu tô só querendo contar e falar o melhor? Eu não vou falar a marca, né? Mas eu conheci o dono de uma franquia de sorveteria que tinha esse slogan, é o melhor sorvete do mundo. É verdade. Segundo a minha mãe, né? E aí, cara, como é que você vai bancar isso, né? Sim. A não ser que, e aí sim, algumas empresas que têm isso, cara, usa. Foi feita uma pesquisa segundo um selo que é Sim. reconhecido XPTO. Ah, cara, aí eleito, né? Hamburguerias são 100 melhores hambúrgueres do mundo em Segunda vez é São 2018. Paulo, o ranking da. Pô, segunda vez em São Paulo, legal. Aí você tem é, aí entra, inclusive a Thaís, né? Um órgão ali que é sério, que é Valida. validado, tal, que está chancelando alguma coisa. Tem outros que são comprados? São, mas é outra coisa, né? Ah, não é. É, aí é negócio. Mas, cara, aí você tem, assim, alguém falando pra você. Isso é uma história muito boa. Agora, sou o melhor. Eu posso falar aqui, a melhor empresa de treinamento do mundo, Autoconhece Cinema, vai convencer Cara, pouquíssimas pessoas. mas isso sempre me lembra Pânico, cara, que ele pensa, eu sou o melhor do melhor do mundo de Melhor, segurar a caneta com dois dedos. Sempre verdade. lembro, cara. E não sei se o cara fez de propósito, mas realmente é um statement muito ridículo, né? Porque é muito fácil de roubar. Então, e você vê muita gente insistindo nisso, cara. Sabe? Contando muito quem ela é, sempre focando no negócio dela. Não foi para essa nossa reunião, tá? Mas eu estava conversando com a pessoa mais cedo, eu mostrei esse livro daqui, ó. Story Brand. Story Brand, esse livro do Donald Miller. Eu acho um livro excelente, porque ele mostra como aplicar os conceitos de storytelling na sua marca. A marca, E ele, legal pra caramba. e ele bate muito nisso. O herói é o cliente, não é a sua marca. O herói é o cliente. Né? Esse é um bom exemplo. Toda comunicação dele é em cima disso. Não é, Luciano? Você vê e-mail do cara, você vê podcast do cara, você vê apresentação. Sempre essa mensagem vai de algum jeito. Está se repetindo? Não, ele está fortalecendo algo que ele acredita e que é a tese do negócio dele. Né? Sim, sim. Até lembrei de um outro case que foi um dos mais desafiadores que eu fiz de estrutura de roteiro de palestra para uma funerária. E aí foi desafiador por conta disso, né? De como é que você vai vender. Ela ia fazer uma palestra sobre a empresa para um monte de empresário e tal. E aí, beleza, vamos lá, né? Eu gosto de desafios. E aí criei Porra, uma estrutura que contava, na verdade, sobre religiosidade, né? Sobre como as religiões enxergam o luto. Então, como é que não é no catolicismo, como é que é na filosofia budista, como é que eles enxergam, tal. Então, foi uma coisa mais voltada para como as religiões enxergam. Chegou no final da palestra, falou, a mensagem era:
Eu não sei qual é a sua religião, qual é a sua escolha, mas tem alguma. Porque nesse momento, esse suporte emocional, espiritual, vai ser muito importante para isso que todos nós vamos viver, né? Então tenha uma escolha, tem algo a você se apoiar aí. E para todo o resto, que é terreno, conte com a gente. Olha, tem um Nossa, cemitério matador. que faz também umas propagandas que são muito boas, entre aspas, mas são Não, não, divertidas. são E eu sensacionais. não lembro o nome do cemitério, mas eu sei, tipo, que cada post é divertido de um assunto que é muito sério, que é muito pesado. É, Então, é a narrativa que você usa mesmo, Sim, de sim. você levar mas, aquele momento tenso, né, num É, lado que seja mais leve. mas tem isso é o gente que efeito usa Fernandinho, né? diversão. Você conhece a propaganda, mas não sabe quem é. Lembra do Bonita Exato, Camisa, cara. Fernandinho? É, De quem que Ó, é? tem, não lembro. Eu lembro só é em cima da verdade. fala, né? Mas não lembro de quem que é. É da E isso, Starup, assim, eu mas acho tudo bem. perigoso, tá? Usar uma coisa séria, você usar a brincadeira, porque todo mundo fala assim, piada, vamos fazer meme, né? Vai viralizar. Para quê? Com qual intenção, né? Porque eu conheço gente até que trabalha nesse segmento também de funerária e faz piada e brincadeira para quebrar o gelo. Uhum, Mas no fim das contas é algo muito sério, cara. sim. É algo muito sério. Então, você está criando uma narrativa que eu acho que mais. A pessoa que talvez vai lembrar de você, vai, mas eu não queria sorrir nesse momento. Queria alguém que me acolhesse, sabe? Alguém que me É, também tem esse lado, entendesse. é verdade. Alguém que tivesse. Então, é algo complexo. Outro É. exemplo é sex shop. Quem vem de sex shop também vai muito para um lado da brincadeira, cara, e tem uma coisa tão séria que é salvar uma relação, salvar um casamento, ajudar pessoas que se amam a se reconectarem. Tem algo muito bonito e poderoso nesse trabalho e que eu vejo poucas pessoas usando. Contar a história certa. É Porque o que vai verdade. conectar para uma pessoa contratar, olhar, quebrar um monte de crença, não é a piada. A piada vai continuar Alimentando, né? alimentando, às vezes, alguns preconceitos, ao invés de conectar e falar, putz, não, isso é para mim. Eu achei que não era, mas é. É Verdade, pro, né? Legal. por exemplo, pro evangélico, né? Que pode, isso é, não, isso não é Satanás, isso é amor. Olha que doido, né? E as pessoas às vezes não entendem assim, né? É um olhar muito interessante esse que você trouxe, porque É, realmente as pessoas não pensam nessa outra ponta, né? mas aí tem, só fazer uma correção, não é da Starup, da US Top, a camisa do Fernandinho. Ah, Nem deve existir mais. não, não Mas, existe. mas isso daí é uma coisa que eu acho que é legal a gente falar, é que muitas vezes, assim, eu já vi muito isso, né? Tem muita marca que ela escolhe um lado, né? Ela trabalha a polarização a favor dela. Basicamente é isso. Que eu acho que é a funerária, não sei se deve ser a funerária, né? Funerária cemitério, que faz propaganda mais na piada. Sim, cara, ela está definindo o público dela. Isso é um fato. É, não vou dizer perigoso, assim, é uma aposta. Você pode se dar muito bem, pode se dar muito mal. Aqui em Curitiba tem um café chamado Fuga Café. Você tem uma ideia, na porta dele tem um grafite do Lula. E ele fala claramente: não gostamos do Bolsonaro. Fala assim, puta, é radical, cara, em Curitiba? É, radical em Curitiba. É um sucesso para uma fatia de público. Tem É, outra que não vai exatamente. entrar lá de jeito nenhum. Então, esse tipo de escolha, eu acho que também a maneira com que você se posiciona é importante. Eu acho que existe aí uma necessidade de qualquer empresa definir o seu norte estratégico de eu faço isso, isso aqui eu não faço, que é diferente de uma polarização que a busca aqui é você brigar por um público específico, né? Como é que tu vê isso, cara? Assim, como é que se alguém chegar para você e falar assim, eu quero uma história para esse tipo de público daqui, mas eu quero ir contra esse outro. Já passou por isso? É uma coisa que acontece? Toda escolha é uma renúncia, né? No fim das contas. Então, o erro, você comentou, eu lembrei até do que você citou da Harley Davidson, né? Que eu nem tinha acompanhado depois vou até pesquisar para ver esse rebrand que eles fizeram, porque no fim, assim, estamos perdendo, não nos conectamos com o público feminino, vamos, de alguma maneira, nos conectar. E aí você perde o público que você tem, né? Então, assim, querer abraçar tudo é uma escolha meio insana.
E outra coisa, quem é você mesmo, cara? Assim, eu acho que faltou até clareza de essência, né? Porque esse Muito café que bom. você citou aí, o cara provavelmente não fez isso só para comercialmente. Ele provavelmente tem essa crença e Não tem é. essa posição política e, cara, ele odiaria receber outro tipo de público. Ele gosta de Perfeito. receber pessoas que pensam igual a ele. E imagina o quanto esse cara se sente acolhido porque tem o mesmo papo, né? E não estou falando de política aqui, gente. Estou falando da escolha desse cara, né? E se tivesse do lado dele um café pró-Bolsonaro também ia ser Cara, um sucesso. Quer dizer, podia dar briga, né? Melhor ser do outro lado da cidade, né? Não ser muito perto. Mas assim, acho que é isso, que eu conhecer quem você é, quem você quer atingir, tipo, bancar isso mesmo. Eu quero esse público. Então, acho que é muito inteligente, né? Não é. É porque às vezes, e os outros? Vai ter outras pessoas ó, atendendo essas pessoas, quem você quer atender, né? é, olha, o que eu posso te falar que eu acho que é muito legal em cima disso é que você usou a palavra certa, renúncia, né? O Michael Porter falava, né, que estratégia é a arte da renúncia, é a arte de dizer não, né? E é muito certo, porque todo mundo que tenta abraçar o mundo, cara, se dá mal. Você veja o caso da Apple, que a gente citou, entre outros. Você precisa definir e o que você desenha como mensagem é muito mais fácil você alcançar, né, o seu público nichado que falar para todo mundo, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim, cara, quando a gente até contar uma história, tem escolhas que já são nichadas. Quem é o público, quem é o perfil, qual é esse cara, qual é a dor que ele tem, né? E a cada etapa da história que você vai contando, você vai desconectando de algumas pessoas que não passam por aquilo, né? E isso é um entendimento de quem é a pessoa que você quer se conectar. Agora, não, eu quero me conectar com todo mundo. Então, eu tenho que contar uma história que tem lá uma criança de 10 anos, um adolescente, um pai, uma mãe, uma pessoa trans, uma não sei o quê. Que loucura essa história que você está contando. Onde você quer Ah, chegar? Você quer se conectar com todo mundo, isso que você resolve para todo mundo, e não é assim, né? As empresas, as soluções, elas têm uma dor específica, um público específico, às vezes até uma região específica, dependendo do caso, né? E que precisa assumir isso, né? Se você não assumir isso e quer abraçar o mundo, não vai abraçar ninguém, né? A tendência é ficar sozinho, na verdade. Falando sozinho, contando uma história ruim. Eu acho que muito a bom. gente trouxe muitos pontos assim que são importantes para as empresas, né, para elas saberem se posicionar, o que esperar, né, de fazer uma boa narrativa. Mas eu acho que a gente pode dar algumas dicas, Lu. O maior erro que as empresas cometem, na sua visão, o que você acompanhou na sua trajetória aí com as empresas? É, a gente. É muito legal, porque a primeira história que eu contei cola com essa. Uma pessoa. Essa palestra que o Itamar fez, né, do Itamarzinho, o pessoal aplaudiu de pé, assim, o pessoal se emocionou, foi muito legal a repercussão. E uma moça que estava lá, que tinha uma hamburgueria, se emocionou muito e veio me contratar logo depois. Então, assim, ele vendeu seguro de vida e eu vendi roteiro também com essa palestra, então faz em todos os nichos. E aí ela falou assim, não, Lu, eu quero contar porque a minha história na hamburgueria é muito emocional, né? Eu peguei de uma amiga minha, que o filho dela, que cuidava da sorveteria não, da hamburgueria, ele caiu, bateu a cabeça, ficou, sabe, num estágio muito deficiente, muito problemático, e ele não conseguia mais trabalhar, né? Realmente estava só sob cuidados médicos e tal. E aí eu arrendei a hamburgueria e tal, e ela contou a história triste e tal. Falei, tá, essa história aí eu acolhi, né? Falei, pô, que bonito, né? Mas resumindo, depois da conversa que eu falei, essa história vem de hambúrguer? E aí ela parou para pensar. Aí eu falei assim, na história do Itamar, vender a história dele, a emoção, mas as pessoas pensarem na família, nos filhos e tal, vem de seguro de vida. Essa história não vem de hambúrguer. Na sua palestra tem que dar fome. Então eu criei lá uma história dela Está que a primeira certo. coisa que parecia era um hambúrguer sendo frito, né? E o barulhinho.
Nossa. Mas Muito era bom. 6h30 da manhã, mas a galera falou, meu, eu tô com fome. Isso já foi pra hamburgueria. Então, assim, aí contei, né, criei uma outra narrativa lá que não vem ao caso, mas assim, a gente tem que entender que emoção que a gente tem que despertar. Qual é a emoção que vai gerar a ação que eu quero? A história pela história, ela pode ser belíssima. Exatamente. Se ela não tiver essa intenção, esse entendimento da intenção que eu tenho, ela se perde. Exatamente. E o que eu sempre falo, né, é que a marca, né, que se destaca mais não é aquela que fala muito, né, que fala muito conteúdo, e sim aquela que comunica com clareza. Aí ela vai entregar essa coerência que a gente está falando aqui na jornada do cliente, né? E aí ela vai ser lembrada pelas razões certas. Então, eu acho que esse é o grande, né, pulo aí para as empresas também perceberem o que que ela está, né, transmitindo no mercado. Ser lembrado é relativamente fácil, né? É, Vai testando um monte de coisa, uma hora você viraliza. Mas você viraliza do jeito errado, para ser lembrado do jeito errado, né? Que nem a própria moça do Nubank lá que falou, estourou, todo mundo falou dela. E aí, questão de crise, porque É, ele falou que ele não queria que falasse, né? só não falou que exatamente, só não Quer ser falou que tinha que falar. polêmico, né? Você vai conseguir um monte de like, de hater também e tal. E aí, a troco do quê? O que que é, você quer com eu do isso? quê? Exatamente. Tem um veterinário que eu atendo que ele justamente me perguntou isso. Ele falou, essas questões mais polêmicas, né? Tipo, castra ou não castra, enfim, né? Tipo, outras situações também, né? Tipo, o caso da orelha, que, né, que sofreu aquela injustiça. Eu me posiciono em relação a isso ou não? E aí eu falei exatamente isso para ele. Eu falei, o que que você quer da sua trajetória profissional? Você quer caçar hate? Você pode tomar uma postura em relação ao que está acontecendo na sociedade, ok. Mas sua função é o quê? Orientar os clientes, né, seus pacientes, em relação às doenças, às prevenções, enfim, qual postura você quer adotar? E aí você faz uma escolha. Não entra, não tem que dar sua opinião, né, pessoal sobre o caso da orelha, por exemplo, porque está ligado com veterinária, na prática clínica, né? Agora, você quer caçar esse tipo de confusão, né? Você quer dividir opiniões? Vai por esse lado. Então, você que tem que tomar a decisão do caminho que você quer escolher. Edu, Boa. você quer complementar com alguma coisa aí da sua parte de experiência do cliente? Não, eu acho que já foi um conteúdo muito rico. A gente já estourou o tempo, né? Mas esse Sempre papo história, né? dá para ir Faz muito parte. longe. Eu acho que você fechou muito bem essa parte Lu, de tem que contar uma história que vende. Sim. Claro, né? Eu acho que assim, existe também uma questão do institucional, né? De repente, na hora que a hamburgueria dela for gigantesca, ela pode contar, né? Uma história, mas não é o momento, né? Acho que tem muito isso também, né? Você quer vender, você quer fazer branding, eu quero fazer branding, tá? Mas quanto é que você fatura hoje? É o suficiente? Não, então esquece o branding, vamos gerar caixa primeiro. Então, acho que foi muito legal, cara, a tua participação. Acho que você tem que voltar, porque foi A uma gente tem hora, que não dá para também. falar, tem que falar mais. Queria te agradecer por ter vindo, ter passado essa noite, não sei como é que está em São Paulo aqui. Tá Agora frio. aqui tá bom agora, tá 7 graus. Hoje de manhã tava 1. Então, Nossa Nossa, aí tá mais do Senhora, que aqui. tá quase colocando pra varanda fazer um churrasquinho, né? Pra Curitiba, beleza. Agora pra nós quase aqui, bom. 15 a gente já quase morre. Mas obrigado, cara, por ter vindo. Parabéns. Muito Imagina, legal o cara. seu trabalho, muito legal mesmo. Um grande prazer. Obrigado, Thaís. Obrigado, Edu, pelo Obrigada. convite. E já aceitei já o convite de voltar. Vamos falar de várias outras coisas, trazer o cinema, né? Exemplo de filme. Dá para brincar com muita coisa aqui para falar sobre os assuntos que a gente traz aqui. E adorei também o formato, a forma, a leveza como vocês trazem. Me senti muito à vontade Que e bom. agradeço muito, viu? Esse Sucesso para o Marketing na bate-papo Mesa e para vocês. Esse bate-papo era numa mesa de bar. Antes era mais divertido, mais leve É. ainda. Então a Ah, gente o vai próximo eu Agora, voltar já com quero esse. esse aí. Já não aceito mais online, não, Thaís. Agora que você falou. Não Ó, você já é? contou uma história para mim, eu já não aceito outra. Agora eu quero essa Mas história a de gente novo. pode voltar com esse formato, né, Edu? Era legal, né? claro, só a gente arrumar o bar agora, tranquilo. Porque a gente coloca o marketing literalmente na mesa, senta, conversa, toma uma cerveja, almoça. Então era bem divertido, né? Quando a Legal, gente fazia no bar. legal. Vamos Você vê, voltar. e sempre era antes do almoço, a gente sempre comia.
É, exatamente. Né? Boa, boa.